Annyeonghaseyo, galerinha! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E pra você que me conhece e pra você que ainda não me conhece, galera, eu sou a Eve e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre Love to Hate to You, um drama de produção sul-coreana que tem 10 episódios, que me fez gritar que nem uma maníaca aqui em casa. E acho que os meus vizinhos, meus familiares acharam que eu estava passando mal. Mas sem enrolação, vamos logo pra esse vídeo? Love to Hate to You é uma produção sul-coreana que tem cerca de 10 episódios com 1 hora em Os Quebrados. E assim, é muito bom. Se você ainda não assistiu, super recomendo, assista. Só que assista já sabendo que possivelmente você vai gritar mais do que você gritaria. Porque assim, o drama é tão bom. É sério, gente. Você grita... que você grita e você não percebe. Se você grita... Sim, são níveis de grito que eu não sabia que eram possíveis, entendeu? Ó, só neste drama eu gritei de alegria, eu gritei de felicidade, eu gritei de ranço, eu gritei de tristeza, eu gritei de desespero e gritei de alívio. Ó, 5 gritos diferentes que eu gritei só neste drama de 10 episódios. Então assim, se você não assistiu, super recomendo porque você não vai se arrepender. Só que pega um pouco de água porque você vai gritar. Love to Hate to You é um dos lançamentos da nossa Netflix nesse mês de fevereiro. Eu não sei exatamente quando a Netflix fez o lançamento deste drama, porque eu mesma só descobri este drama, só fiquei sabendo porque mostraram pra mim, né? Foi no sábado, e eu, assisti no sábado, e eu terminei na quarta-feira, porque eu faço faculdade, uma parte de coisa, e não consigo ter muito tempo pra assistir. Mas sempre que eu tenho tempo livre, eu tô assistindo, e é sobre isso. Primeiro de tudo, é apresentado pra gente um tipo de protagonista completamente diferente daquelas protagonistas dos dramas que a gente estava acostumado. Como, por exemplo, dramas que apresentam protagonistas, não vou dizer frágeis, mas fofinhas, delicadinhas. Esse drama você não vai ver isso, porque a protagonista é simplesmente maravilhosa. Eu particularmente virei fã desta personagem, porque ela é realmente muito boa e ela é muito engraçada. E assim, eu super recomendo de novo o drama. Se você não viu, assista o drama. Esse drama, ele faz a gente pensar em relação a muita coisa. Não sei se vocês pensaram em relação a isso. Não sei se eu fui a única viajada que pensou em relação a isso. Mas mostra como seria se a gente fosse namorar com um idol. Ouve, depois você critica. É assim que funciona. Vamos lá. Porque assim, eu não sei vocês, mas eu tenho crush em um idol. Um idol aí que ele é maravilhoso, super talentoso. Enfim, um idol aí. E assim, como toda boa dorameira, K-pop, otaku, iludida da vida, nós se ilude bastante, como o próprio nome diz, iludida, e a gente quer poder conhecer essa pessoa, a gente quer poder passar um tempo, no meu caso, poder passar um tempo com essa pessoa, poder conversar com essa pessoa e depois futuramente, quem sabe, até namorar com essa pessoa. Só que assim, este drama me fez pensar como seria se eu, Evelyn, fosse namorar com o idol, com o ator que eu penso aqui na minha cabeça, que eu tenho o crush nele. Porque, tipo assim, seria muito difícil. Porque, por exemplo, se eu, Evelyn, fosse namorar com o ator, o idol que tá aqui na minha cabeça, eu iria ter que enfrentar N problemas. Como, por exemplo, o fã-clube dele, que não é pouco, o fã-clube dele é realmente muito grande, é até assustador, o fã-clube dele é muito grande. Com a mídia, enfim, N fatores, teria que enfrentar muita coisa. E sim, seria muito difícil. Eu não tô dizendo que eu não estaria disposta a passar por isso, entendeu? Eu estaria super disposta a passar por isso. Querida, se fosse com o meu cool crush aqui que eu tô na minha cabeça, você acha que eu não ia enfrentar? É claro que eu ia enfrentar com muito gosto, com muita valentia. Mas se ele estivesse disposto a passar por isso comigo, e se ele também gostasse de mim, porque é sobre isso, pra você ter um relacionamento com uma pessoa, você tem que, no mínimo, os dois gostarem um do outro, entendeu? Não dá pra você gostar de uma pessoa que ela não dá pra você ter um relacionamento com alguém que não gosta de você. Pra você ter um relacionamento, os dois têm que gostar um do outro. Salvo em casamentos arranjados e N situações, mas nessa situação, os dois têm que gostar um do outro. Então, tipo assim, se essa pessoa estivesse disposta a passar por isso comigo, mano, eu superiria. Então, tipo assim, eu não sei se eu fui a única pessoa viajada que pensou em relação a isso, mas isso faz a gente realmente pensar, porque a gente olha pros idols, pros atores de novo, pras atrizes, enfim,
pra galera famosa, não só da Coreia, mas dos Estados Unidos, do Brasil também, a galera famosa no geral. A gente olha pra eles e fala, nossa, a vida deles é fácil, porque eles só precisam gravar não sei o que, tá tudo certo, gravar uma música dançando não sei o que, tá tudo certo, e ganham milhões. Mas, gente, a verdade é que este drama me fez perceber que a vida deles é tão difícil quanto a nossa, ou até mais difícil do que a nossa. Por quê? Imagina você gostar muito de uma pessoa. Sabe quando você, tipo, você realmente gosta de uma pessoa, você fala, caraca, eu vou casar com essa pessoa, eu quero essa pessoa, e essa pessoa gosta de você, e você não poder ficar com essa pessoa pelo que as pessoas iriam falar, ou pelo que, por exemplo, no caso, se você é um idol, se você é um ator e coisa e tal, pelo que o seu fã-clube vá falar, ou pelo que as pessoas, a mídia vai falar. Mano, sim, deve ser horrível você não poder ficar com a pessoa que você gosta, não porque você não gosta dela, ou porque ela não gosta de você, ou porque seus amigos não querem que vocês fiquem juntos, como se interferisse. Mas enfim, mas sim porque as pessoas que te apoiam não querem que vocês fiquem juntos. Então, assim, deve ser horrível. Claro que eu não sei como é isso, eu não tenho fã-clube, eu não sou uma idol, eu não sou famosa, eu não sou coisa e tal. Mas esse drama me fez pensar em relação a isso. Inclusive, me fez pensar como eu iria me sentir no lugar do crush do idol que eu tenho. Por exemplo, que nem eu falei, eu tenho um crush em um idol, eu gosto de um idol. E não só gostar, eu admiro muito esse idol. E eu quero que ele arranje uma pessoa legal. No caso, eu. Não quero outro, não. Eu. Não tem essa história. Ah, eu quero que ele fique com alguém melhor, alguém que faça ele feliz. Não, eu sou essa pessoa. Eu vou fazer ele feliz. Eu vou conversar com ele quando ele precisar conversar. Eu vou ouvir as coisas que ele tem pra falar, não importa se sejam constrangedoras ou não. Eu vou fazer ele, eu vou cuidar dele como ele merece. É sobre isso. E quando tiver forças pra lutar, eu nunca vou deixar de sonhar. É sobre isso. E você aí, galera, o que você achou deste drama? Pra começar, você assistiu este drama? Você não assistiu este drama? O que você achou? Você pensou nas mesmas coisas que eu pensei? Porque é possível que você seja tão viajada. Eu quero acreditar que mais alguém pense assim como eu. E também você tem algum crush em algum idol, algum ator, algum dançarino, algum modelo coreano, e não só da Coreia, mas dos Estados Unidos. Você tem crush em algum famoso? Se você tiver, em algum idol principalmente, se tiver crush em algum idol, algum ator, comenta aqui, tá bom? Essa experiência também com este drama. Se você não viu, comenta aqui também. Que esse vídeo tenha feito vocês refletirem. Não tô julgando fã-clube. Não, é claro que quando a gente apoia um idol, é realmente, tipo, a gente quer que a gente gosta tanto. A gente gosta tanto dessa pessoa que a gente quer que essa pessoa fique com a melhor pessoa do mundo. Mas às vezes a gente esquece que a escolha não é nossa. A escolha é da pessoa. Entende? Então, tipo assim, eu tô entrando nesse mundo de fã-clube agora. Mas antes de ser fã dele, eu apoio ele e quero que ele seja feliz comigo, no caso. Mas é que nem eu falei, não sou eu que escolho, não é o fã-clube que escolhe. É ele que escolhe porque a vida é dele. Eu tô aqui pra poder apoiar ele, entende? Se ele me escolher, amém. Se não me escolher, amém também. Porque é sobre isso, né? E eu não sei se eu sou a única pessoa que é assim. Se eu sou, me fale. Porque eu quero muito saber, eu tenho certeza, mas me falem. E se eu não sou, me falem também, porque eu quero muito saber. Comenta aqui embaixo, não me dê hater, não me não me cancelem sobre isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo, gente, e tchau, tchau.